Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Êxodo 33, 7º verso ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Eu duvido que haja alguém na história do cristianismo que, tendo conhecido o Senhor, que tendo entregado a sua vida a Deus, que tendo sido habitado pelo Espírito Santo, não tenha desejado com todas as suas forças essa experiência que Moisés um dia teve. Eu duvido que qualquer de nós, nesta noite, que conhecemos e amamos o Senhor, eu duvido que qualquer de nós tenha passado por esse texto alguma vez na sua vida sem que tenha desejado viver com Deus o que Moisés vivia. Pelo menos uma vez na vida, nós já lemos esse texto com o coração em chamas, para que fosse assim conosco também. Falava o Senhor com Moisés face a face, como alguém fala com o seu amigo. Todos nós sabemos o valor de um bom amigo. Um bom amigo faz a vida melhor. Perguntaram para Aristóteles o que é um amigo e ele respondeu: uma alma habitando dois corpos. Eugene Peterson escreveu que a amizade é um dos aspectos mais importantes da espiritualidade, tão importante quanto orar e jejuar. Porque a amizade transforma experiências corriqueiras em sagradas e faz com que o coração se sinta abençoado na presença de Deus. Se nós sabemos que uma amizade boa é uma bênção, quanto mais a amizade com Deus será uma bênção na nossa vida. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. E se você imaginar que essa era uma experiência exclusiva de Moisés, eu tenho que dizer para você que você está muito enganado. Porque o próprio Senhor Jesus disse para todos os seus discípulos e para todos nós que já não nos chama mais servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tudo que Jesus faz, Ele compartilha conosco. Amizade com Deus. Intimidade com Deus. O que Moisés vivia, nós também queremos e podemos viver. Somos como Josué à porta da tenda, mesmo depois que todo mundo já se foi, ansiando para que aquilo se prolongue, se perpetue e seja cada vez mais uma bênção. Agora, nessa amizade de Moisés com Deus, o que mais me toca não é exatamente, embora isso também seja tocante, o fato de Moisés falar com Deus como um amigo. Eu sinto que tenho essa liberdade e tenho desfrutado dela, e talvez você também tenha desfrutado dela, à medida em que você também se aproxima de Deus e lhe fala como um amigo. Eu sei, você sabe que Deus ouve as nossas orações e acolhe as nossas orações.
Nós podemos dizer com o salmista, com toda a tranquilidade: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Mas o que mais me toca nesse texto é que Deus falava com Moisés como um amigo. E Moisés o ouvia. Ouvir Deus falar. Esse talvez seja um dos grandes desafios para o nosso coração. Eu fiz um propósito. Eu quero aprender a ouvir Deus falar. Porque eu preciso ouvir Deus falar. Tenho necessidade de ouvir Deus falar. E nem sempre estou pronto a ouvir Deus falar. Tem 3 convicções que ardem no meu coração nesse instante. Primeira, Deus fala. Irmãos, Deus fala. Deus falou com Moisés. Deus falou com Abraão. Deus falou com Davi. Deus falou com Samuel. Deus falou com Salomão. Deus falou com Isaías. Deus falou com Jeremias. Deus falou com Jó. Deus falou com Pedro, Deus falou com João, Deus falou com homens e mulheres ao longo da história do cristianismo. Deus falou comigo uma vez na vida, Deus já falou com você uma vez na vida. Deus fala, irmãos. Deus fala conosco, não é um Deus distante, indiferente, alheio à nossa história e aos acontecimentos da nossa vida. Não é um Deus costas viradas, é um Deus presente, vivo, atuante, abençoador, que nos ama e que fala conosco. Deus fala, irmãos. E eu quero ouvir a sua voz. E se Deus fala, deve ser muito importante que eu e você paremos para ouvir. Porque tem gente que fala, e não é assim tão importante que a gente pare para ouvir o que a pessoa está falando. Você está na sua casa, sentado no sofá, controle remoto da televisão nas mãos, trocando os canais. De repente você visualiza uma figura, um rosto que você de imediato reconhece, mas você continua trocando o canal. Porque no seu coração você sente que o que quer que essa pessoa está dizendo não é importante. Tem muita gente usando a palavra e falando o que não tem a menor importância. Os meios de mídia estão cheios de pessoas usando da palavra e falando coisas que não têm a menor importância. Então nós seguimos sem parar para ouvir. E quando paramos para ouvir, nos arrependemos da perda de tempo. Mas não é assim em relação a Deus. Se Deus fala, é muito importante que nós ouçamos a sua voz. Porque a sua palavra pode mudar a nossa vida. A sua palavra pode pôr ordem na casa. O salmista diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor faz parir as corças e a voz do Senhor desnuda a brenha. A voz do Senhor faz a vida acontecer e também limpa o campo. É uma voz que abençoa e que revela, esclarece, ilumina o caminho, ilumina os passos. Eu ouço a voz de Deus e a vida flui. Talvez você esteja vivendo um tempo de alguma confusão mental, emocional. Seria tão importante que você ouvisse Deus falar. Talvez você esteja vivendo um momento familiar complicado, desmoronando. Seria tão bom que você ouvisse Deus falar. Talvez você esteja perdido, perdida, desanimado. Seria tão bom ouvir Deus falar. Talvez você esteja na crista da onda, vivendo a melhor fase da sua vida. Seria tão importante ouvir Deus falar. Porque quando Davi estava na crista da onda, no auge da vida, ele não ouviu Deus falar. E o reino pagou um preço alto por isso. Salomão lá atrás ouviu Deus falar. Ficou tão sábio. A sua sabedoria ficou tão famosa que ele começou a ouvir mais a si mesmo do que ouvir a Deus. E o reino foi dividido. É tão importante que nós ouçamos Deus falar. Diante de decisões difíceis, de pessoas cujas intenções nós não conhecemos, de situações que vira e mexe nos enredam e nos prejudicam, precisamos ouvir Deus falar, porque quando Deus fala, a vida acontece. Quando Deus fala, tudo fica claro. Quando Deus fala, o coração se enche de uma nova motivação, de um novo ânimo. Quando Deus fala, tudo é diferente. E Deus fala. O problema é ouvir. E se eu não tenho ouvido Deus falar comigo, eu tenho que reconhecer que o problema está em mim e não nele.
o Senhor falava com Moisés e Moisés o ouvia. Alguém me perguntou, pastor, por que é que Deus não fala mais como falava antigamente? E eu respondi, por que é que nós não ouvimos mais como ouviam antigamente? Esse texto me trouxe ao coração algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com você, para que nós ouçamos a voz de Deus. Primeira, nós precisamos reconhecer os canais de comunicação com Deus. Eu preciso entender como Deus fala. Através do que Ele fala. A sua voz está presente onde? E a primeira descoberta que eu faço é que Deus fala pela sua palavra. Deus fala pelas Escrituras. As Escrituras são o ponto de partida para nós vivenciarmos essa relação onde Deus fala e nós ouvimos. É a cartilha de Deus, que nos ensina a linguagem de Deus e a falarmos a linguagem de Deus a ponto de também reconhecermos essa linguagem. Imagine que você vai morar em outro país. Você vai morar na Alemanha, você vai morar na França, por exemplo, em Paris. Você não quer ser um estrangeiro estranho, em terra estranha pelo resto da vida. Você quer se familiarizar, se integrar, fazer parte daquela vida e que aquela vida faça parte de você. Você vai ter que aprender a língua. Você vai ter que falar francês. E quando você decidir falar francês, você vai ter que ser introduzido na gramática francesa, no vocabulário da língua francesa, a semântica francesa, as peculiaridades dessa língua. Tudo isso vai ter que ser aprendido por você, para que, ao ouvir alguém falando em francês, você reconheça de pronto, isso é francês. Ainda que você não consiga entender tudo que está sendo dito. E depois, com o treino, você vai reconhecer o que está sendo dito. E vai falar também. Ano passado eu estive na Turquia. E o nosso grupo chegou tarde. Já no meio da madrugada. Fizemos o check-in e fomos todos dormir. Mas eu já estava, ao todo, quase 30 horas viajando. 13 horas só de voo daqui até lá. Direto. Eu precisava muito tomar um banho. E aí eu entrei no quarto para tomar um banho, não havia toalhas. E todos os que me ciceroneavam na chegada ao hotel já tinham ido dormir. E o recepcionista não falava inglês. E eu desci no saguão com a missão de pedir uma toalha. Você imagina que gestos eu tive que fazer para levar o meu companheiro a entender que eu precisava de uma toalha. Eu não vou repetir o gesto que eu fiz. Foi muito ridículo, eu reconheço. E ele falava comigo, tentando me ajudar a dizer para ele o que eu queria, em turco. Devagar, mas em turco. E eu só sabia que ele estava falando em turco comigo porque estava na Turquia. Porque se eu estivesse em outro lugar, eu nem saberia que língua ele estaria falando. Nem se era uma língua humana ou se era um demônio. Não teria a menor ideia. Por quê? Porque nada naquilo me era familiar. Eu quero ouvir Deus falar, mas eu preciso me familiarizar com o modo como Deus fala. E a palavra é o primeiro passo. Se eu não conheço a Bíblia, não conheço as Escrituras, não conheço a linguagem de Deus, não conheço o caráter de Deus, eu vou ouvir Deus e não vou reconhecê-lo, ou vou ouvir outras vozes e achar que são de Deus. Preciso das Escrituras para começar a me familiarizar com a voz de Deus. Na igreja que eu pastoreava no estado de São Paulo, eu tinha um pastor auxiliar na equipe, que sabia que eu gostava muito da literatura de Rubem Alves, os irmãos aqui também sabem. E um dia eu cheguei no escritório para trabalhar, ele me parou assim na entrada e disse, de quem é essa frase? E leu uma frase para mim. Na hora eu reconheci o estilo. E disse, é de Rubem Alves. Ele bateu assim na coxa e disse, como é que você sabe? E curioso que eu nunca tinha lido aquela frase. Mas por causa do jeito, das palavras, da ideia, se eu tivesse errado o nome do autor, teria sido em função de alguém muito parecido. Porque a gente vai convivendo com o modo de alguém falar e vai cada vez mais reconhecendo quando essa pessoa fala. Se nós queremos ouvir Deus, nós precisamos que as Escrituras estejam inundando o nosso coração.
Mas aí nós também descobrimos que Deus fala através de outras pessoas. Deus fala pelas Escrituras, Deus fala através de outras pessoas que são cheias do Espírito, que têm dons especiais, que têm uma vida inspiradora, uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. E aí nós descobrimos que ouvir o outro é um passo importante nesse processo de ouvir Deus, porque quem não ouve o outro não pode ouvir Deus. Assim como quem não ama o outro não pode amar Deus. E isso é bíblico. Quem não consegue entender Deus agindo através da vida do outro, não entenderá Deus agindo na sua própria vida. Se nós não conseguimos dar ouvidos a que pessoas de Deus nos falam, não adianta insistirmos, Deus fala comigo, porque ainda que Ele fale, nós não vamos ouvir. Não ouvimos ninguém. Não ouvimos líderes, não ouvimos conselheiros espirituais, não ouvimos gente de oração. Só ouvimos uma ou outra pessoa que nós entendemos que fazem parte daquele grupo de pessoas que podem falar conosco, porque negligenciamos o quanto uma pessoa de quem a gente não espera nada pode ser uma bênção na nossa vida. Não, eu só falo se for com fulano, com outro eu não falo. Não vai ouvir Deus. Vai ouvir o fulano. Às vezes eu quero muito uma palavra de Deus. E Ele pode usar uma pessoa de quem eu não imaginaria viria uma palavra dele. Vocês entendem isso? Deus fala através de pessoas que Ele escolhe para falar conosco através delas. Ouvir o outro. Humildade para ouvir as pessoas que amam a Deus e que se preocupam conosco. Vocês conhecem uma história que circula nas redes sociais do sujeito que estava preso no telhado em meio a uma enchente. A água cobria tudo e chegava ao telhado onde ele estava. A corrente era forte e ele não sabia nadar. Naquele desespero de saber que estava correndo risco de morte, ele orou a Deus e disse, Senhor, me salva. E Deus disse para ele, eu vou te salvar, meu filho. E aquilo trouxe paz ao coração dele. Não deu 2 minutos, veio um barco do corpo de bombeiros. Sobe aí, ele disse, não, Deus vai me salvar. Depois de muita insistência, sem nenhum resultado, aquele barco foi embora e o homem ficou no telhado. Passaram-se 30, 40 minutos, veio um barco da Defesa Civil. O que é que você está fazendo aí? Suba logo. Ele disse, não, Deus vai me salvar. Não houve o que se pudesse fazer para que aquele homem saísse do telhado e entrasse no barco. Passado uma hora, o helicóptero, que era o único veículo que podia chegar perto de onde aquele homem estava, chegou perto com aquele homem no baldinho. Sabe o baldinho? E se aproximou do rapaz e disse, venha, eu pego você. Ele disse, não, Deus vai me salvar. Você sabe o fim da história, hoje mora com Jesus. Porque Deus usa pessoas para nos socorrer. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Para que nós não façamos ídolos. Mas é sempre de um jeito que abençoa o nosso coração. E aí Deus fala diretamente conosco. Porque essa é a grande bênção da vida cristã. Que Deus fala comigo e com você pelo Espírito Santo no nosso coração. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Deus fala no coração. O filósofo cristão Dallas Willard, que escreveu um livro muito interessante chamado A Conspiração Divina, escreveu o seguinte: Deus fala comigo através de pensamentos e sentimentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Isso já aconteceu com você. Um pensamento, um sentimento. Você os reconheceu rapidamente como seus, mas também rapidamente percebeu que eles não tinham origem em você. Deus nos fez assim, com a capacidade de pensar e de sentir, a ponto dele poder usar o nosso pensar e o nosso sentir para se comunicar conosco. É como se ele tivesse instalado um interfone dentro de nós. Há um interfone no meu apartamento. Ele está incorporado no apartamento, faz parte do apartamento, mas quem usa é quem está fora, para falar comigo lá dentro. Deus instalou um interfone em você, para falar direto com você, através de pensamentos e sentimentos que são seus, mas não tiveram origem em você. Eu terminei de pregar essa mensagem no primeiro culto, e uma pessoa veio conversar comigo no final. Pastor, eu tive uma experiência assim essa semana.
Estava nervoso por várias razões, dirigindo carro, chovendo, uma confusão dentro do carro com o filho, e eu fui estacionar o carro, dei uma ralada no carro que estava estacionado. E aí na hora me veio aquele sentimento, vai embora que ninguém viu. E eu rapidamente já comecei a sair, mas aí veio uma outra voz que disse, o que você está fazendo não é certo. E eu parei, desci, e como não achei a pessoa, deixei um bilhete com o meu telefone para arcar com o prejuízo que eu dei. E hoje o pastor pregando, eu entendi que foi Deus que falou comigo. Como é que eu reconheço essa voz de Deus? Dentre outras formas, a lembrança de que quando Deus fala direto comigo, essa é uma palavra que nem sempre eu gosto. Como é que eu sei que Deus falou comigo? Você gostou do que ouviu? Não, então foi Ele. Porque a sua própria voz e a voz do diabo são sempre favoráveis. Ao quê? Ao seu ego. Ed Renekiewicz define o diabo como um ego absoluto. E o que o diabo quer fazer com você é transformar a sua vida num ego absoluto. Então ele não fala nada para constranger você ou contrariar você. Ele fala tudo para apoiar você. É a serpente diante de Eva. A serpente diante de Eva não fala assim, você vai morrer. Esse corpo é meu. Tem um trabalho na sua vida. Não é isso que a serpente fala para Eva. O que a serpente fala para Eva é, amiga, vai fundo. Toma posse do que é teu, irmã. Faça a sua vontade. Deus sabe que você tem que ser feliz. Esse é o diabo falando com Eva. Falando com Jesus no deserto. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, rapaz. Mata essa fome. Onde já se viu um filho de Deus passar necessidade? Combina direitinho com a minha voz interna. É isso mesmo. Sou filho de Deus. Que história é essa de passar puro? Fez isso para mim, vai receber na mesma moeda, vai ver com quem está brincando, eu sou de Deus, eu não sou qualquer um não, eu vou é a forra, e Deus está comigo, e eu salto muralha e piso a cabeça do inimigo, e vou pisar essa cabeça do meu vizinho. Isso é o diabo. Mesmo citando o texto bíblico, o diabo chamou Jesus e disse, aos anjos ele dará ordens para que te guardem. Quer um versículo mais lindo que esse? Na boca do diabo. Agora, quando Deus fala, oh, tragédia. Porque você está querendo ir à forra e a voz interna diz, perdoe. Você está querendo desistir e a voz diz, continue mais uma milha. Você está querendo fazer do seu jeito e a voz diz, confie em mim, entregue tudo, descanse. Você está querendo resolver do seu jeito e a voz diz, não, é do meu jeito. Você está querendo contar para todo mundo e a voz diz, não, você já falou comigo, não fale com mais ninguém. As pessoas que procuravam Jesus saíam sempre com uma palavra que contrariava seus corações. Senhor, manda o meu irmão dividir comigo a herança. Quem me constituiu juiz sobre vocês? Vocês são avarentos. Os escribas ouviram Jesus falando dos fariseus e disseram, Senhor, assim o Senhor nos ofende a nós, pois vocês são iguaizinhos. Um jovem rico chegou para o Senhor e disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, vai e deixa de ser rico, e aí volta. Sempre contrariando o que o ego quer ouvir. Porque o bom amigo não é aquele que diz o que você quer ouvir. É aquele que diz o que você precisa ouvir com amor. E assim é Deus. Deus fala. Reconhecer os canais dessa comunicação. Essa é a primeira ideia. Segunda, criar oportunidades de comunicação. Porque Moisés criou oportunidades de comunicação com Deus. Tenda do encontro era o nome dessa oportunidade. Moisés fez uma tenda de encontro, que eu e você podemos fazer na nossa vida. O quarto secreto de oração, para usar a linguagem de Jesus no Novo Testamento, é tenda de encontro. O discipulado durante a semana é tenda de encontro. A célula é uma tenda de encontro. A celebração no templo é tenda de encontro. O telefonema amigo para uma oração num momento difícil é tenda de encontro. O silêncio ajoelhado diante do altar de Deus é tenda de encontro. Mas quem monta tenda de encontro hoje numa sociedade tão corrida? A gente monta tenda de mercado. A vida virou um camelódromo. Um bazar. Todo mundo gritando, negociando, correndo atrás do prejuízo, se debatendo. Quando Moisés entrava na tenda do encontro,
a nação parava. Porque a vida pode dar um tempo para o autor da vida pôr ordem na casa. Mas a gente quer ouvir Deus no caminho. A gente quer ouvir Deus 5 minutos antes da confusão. Ou no meio da confusão. A gente quer ouvir Deus de forma burocrática, automática, com regras, receitas, simpatias. Não vai ouvir Deus. Precisamos restaurar o altar. Restaurar os espaços de oração na nossa vida. O silêncio. Porque quem quer ouvir tem que calar. Tem que calar. Criar oportunidades para ouvir Deus falar. Quando Abacuque, no seu livro, entrou em crise porque o que Deus estava fazendo na história era aparentemente contraditório com aquilo que Deus havia feito até então, no capítulo 2 do livro de Abacuque você encontra isso. Abacuque diz assim: subirei na minha torre de vigia e não sairei dali enquanto o Senhor não me responder. Talvez esse espírito tenha levado Lutero a dizer: eu tenho tanto para fazer que não posso orar menos que 3 horas. Mais compromisso não é menos oração, é mais oração. Porque eu preciso mais ouvir Deus falar. Terceiro, além de reconhecer os canais e de criar as oportunidades, nós precisamos eliminar os ruídos da comunicação. Você que já estudou processos comunicativos sabe que comunicação tem ruído às vezes. E na vida cristã, o pecado é um ruído. Eu vou dar um exemplo. Isaías, no capítulo 6 do seu livro, fala de um dia em que ele esteve na sala do trono. No ano da morte do rei Uzias, ele escreve: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o lugar. Havia serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E esses serafins clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar tremiam e a sala se enchia de fumaça. Isaías tremeu de medo e disse: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então um anjo saiu de onde estava, diz Isaías, e foi até um braseiro no altar e retirou uma brasa com uma tenaz. Aproximou-se de Isaías, tocou seus lábios e disse: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. E Isaías diz: então ouvi a voz do Senhor que falava. Que coisa maravilhosa. Deus falava, mas Isaías não ouvia, até que o perdão se estabeleceu na sua vida. Deus falava, mas Isaías tinha pecado, tinha medo, tinha ansiedade, tinha distrações. Quando o toque do fogo de Deus purificou a sua vida, então ele passou a ouvir um Deus que já falava: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Pecado é ruído na comunicação, irmãos. O próprio Isaías escreveu depois que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Precisamos viver como perdoados, como filhos da graça de Deus, confiantes no seu tratamento, na sua restauração na nossa vida, humildes, submissos, quebrantados, arrependidos. Deus falará conosco. Porque a tenda do encontro era um lugar de santidade. A tenda do encontro é o primeiro projeto, é o protótipo do Santo dos Santos, do tabernáculo e do templo. E no Santo dos Santos, o sacerdote só entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se entrasse em pecado, tinha que ser tirado de lá, puxado e morto. Santidade ao Senhor, para ouvirmos Deus falar conosco. Intimidade com Deus. Luta séria e diária contra o pecado, como nos ensina a palavra. Por último, além de reconhecer os canais, criar oportunidades e eliminar os ruídos, nós precisamos atender o que nos é dito na comunicação com Deus. Porque Deus fala
e nós obedecemos. Deus falava com Moisés e Moisés obedecia. Porque uma vez que Deus fale, não dá para seguir como antes. Uma vez que Deus fale comigo, a minha vida não é mais a mesma. Uma vez que eu ouço Deus falar, a palavra de Deus tem que reger a minha vida. Uma vez que Deus falou comigo, eu preciso orientar a minha vida segundo o que Deus fala. Jesus, em Mateus capítulo 7, diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem que constrói a sua casa na areia. A hora que vierem os ventos, a tempestade, as chuvas, essa casa cairá. Se Deus fala, eu obedeço. E me torno pronto para ouvir mais. Por que razão Deus falaria comigo? Se aquilo que Ele já falou continua suspenso e como pendência na minha vida. Por que é que você vai falar de novo com alguém que não colocou em prática nem o que você já disse? Quando Deus fala, está falado. Eu não colho segunda opinião, não espero outra ideia. Se um médico fala, eu posso pedir segunda opinião. Eu vou no médico e ele diz: olha, você tem 6 meses de vida, eu quero segunda opinião. O outro diz: não, 6 meses é muito, você tem no máximo 4. Eu quero terceira opinião. E assim vou. Mas quando Deus fala, não tem segunda opinião. Eu fui uma vez convidado por um pastor amigo meu para tomar um lanche na casa dele. E no meio do lanche ele me sai com essa: Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta. Deus já me deu a resposta, mas queria te ouvir. Eu falei: tô fora. Até engasguei com o pão. Tô fora, cara. Ele falou: não, mas eu falei: não, tô fora, nem adianta. Assunto encerrado. Não te respondo nenhuma pergunta que você me fizer hoje mais. Ele falou: mas por quê? Eu falei: primeiro, se Deus falou com você, tá falado, acabou o assunto. Segundo, se eu falo que Deus já falou com você, eu não agreguei valor nenhum para você. Mas e se eu falo o contrário? Aí eu ainda tenho que sair daqui depois do lanche com a sensação de que eu sou um louco que não entende nada do que Deus fala. Então estou fora. Deus falou, está falado. Não tem segunda opinião. Não tem confirmar e perguntar para alguém se ele acha que é isso mesmo. A Bíblia manda perdoar, perdoa. Não tem que ficar perguntando assim, em que condições. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes perdoar? Até 7. Jesus disse: que 7, rapaz? Você ficou maluco? 70 vezes 7. No dia, para começar. Porque manda quem pode. As nossas avós diziam isso. E obedece quem tem juízo. Eu vou finalizar com uma ilustração. Há muitos anos eu ouvi de um pastor, sobre ele, não diretamente dele, que no primeiro ano de ministério dele numa igreja, primeiro mês, primeiro domingo, primeiro culto, a igreja ainda um pouco vazia, muita gente viajando, férias, aquela coisa toda, começo de ano, ele fez uma mensagem maravilhosa. Um texto do Evangelho de João falou sobre o amor e a necessidade de amar. Quem estava no templo ouvindo aquela palavra ficou encantado. As pessoas saíram da igreja maravilhadas. Que palavra, que mensagem, que pastor abençoado. No domingo seguinte, pessoas que não tinham vindo estavam lá, havia convidados, bem mais gente na igreja para ouvir um pastor que falava tão bonito. O pastor abriu a palavra no Evangelho de João, leu o mesmo texto, pregou a mesma mensagem. O pessoal que tinha participado do culto no domingo anterior estranhou, mas condescendeu. Não, talvez ele tenha pregado porque tinha mais gente e afinal de contas, uma mensagem tão bonita, precisava mesmo que todo mundo ouvisse. Então vai ver, foi isso. Domingo seguinte, igreja cheia. Os membros todos lá, os líderes, visitantes. Pastor assumiu o púlpito, mesmo evangelho, mesmo texto, mesma mensagem. Aí um líder da igreja não aguentou. Terminou o culto, chamou o pastor de lado e falou: pastor, algum problema? Alguma coisa errada? Já é o 3º domingo e o pastor pregou a mesma coisa. O pastor não tem outro sermão, não? O pastor disse: até tenho. Mas vocês não colocaram em prática esse, eu vou pregar outro. Por quê? Visitei a semana inteira, gente magoada, rancorosa, criticando a igreja, criticando os irmãos. Cada um que veio no meu gabinete com mágoa, com trauma,
refém de um passado doloroso, sem paz, sem fé, gente brigando para todo lado, famílias em desunião, uma família contra a outra na igreja, ministérios que são propriedades de famílias. Por que eu vou pregar outro sermão? Se ninguém obedece esse, eu vou pregar outro. Eu não estou dizendo que domingo que vem eu vou pregar isso de novo, ok? Mas a lógica é boa. Eu fico pedindo para Deus falar comigo e não obedeço nem o que eu já ouvi, nem o que já está claro, nem o que a palavra já deixou evidente aos meus olhos. Eu quero ouvir Deus falar, eu preciso obedecer. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és grande, Tu és o Deus de toda a glória, Tu és o Senhor das nossas vidas, o Deus que nos deu a salvação por intermédio de Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que nós agora na Tua presença estamos, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, pedindo, Deus, que a Tua palavra tome um sentido prático em nossas vidas, Senhor, de tal forma que nós não sejamos meramente ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes dessa palavra, transformando as nossas vidas e levando pessoas também à transformação de suas vidas pela aplicação da palavra nos corações. Peço, Pai, que hoje o Senhor guarde a vida de cada um desses ouvintes da Rádio Catedral, deste meu irmão, desta minha irmã, que busca ao Senhor, deste meu irmão, dessa minha irmã que está aflito nesse momento, que busca a intervenção do Senhor para a sua dificuldade. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, haja com graça sobre essas vidas, ó Deus, alcance cada um dos corações e que a sua palavra encontre real morada em nós, consolando o nosso espírito, transformando a nossa realidade de tal forma que a imagem de Cristo seja formada no coração e na vida de cada um de nós. Pedimos isso, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.